Olá pessoal, estamos no nosso take único de hoje para falar sobre Aves de Rapina. Sure. Mas vamos começar esse take único neste ano com esse cenário antigo. Acho que, podia ser uma coisa diferente, né? Vamos dar uma melhorada? Vamos? Pera aí. Acho que não ficou bom, né? Vamos tentar mais uma vez? Mudar, mais Vamos uma lá. vez. Agora ficou bom. Agora sim. Roda a vinheta, diretor. Guilherme, primeiras impressões de Aves de Rapina, o que tu achou? Eu achei um filme bastante divertido. Eu achei um filme que poderia ser um Guardiões da Galáxia da DC Comics. O quê? Que é isso? Esse não era o plano. Que ele envolve o espectador de uma maneira que usa comédia e usa música para fazer esse envolvimento. Tá, ok. Acho que tem razão. Eu acho que o que chama atenção nele é a forma não linear de contar a história, principalmente. Ah, shit. I told this all wrong. Quick history lesson. E claro, né? Assim como vocês viram nos trailers, quem tá contando a história para nós é a Arlequina. Bom, o filme começa sendo apresentado pela Arlequina, mas não é só ela que está sendo apresentada. Acho que a Arlequina a maioria das pessoas conhece, né? Acho que, mas mesmo assim ele vai falar um pouquinho sobre a Arlequina, né? Que foi uma personagem que é sempre relacionada com o Coringa, mas nesse filme ela quer se emancipar. Né? Ela surgiu no desenho animado do Batman em 1992, Batman na série animada, né? Como uma coadjuvante, uma parceira do Coringa, né? No início. Mas logo ela ganhou personalidade própria, muito bem definida, né? E o sucesso todo que ela tem hoje. Alguma coisa me diz que muita gente vai morrer. Mas nós temos também no filme as Aves de Rapina, né? Que é um grupo muito conhecido dentro da DC Comics. Só que na DC Comics elas são formadas pela Oráculo, que é a Bárbara Gordon, que também tem uma história com o Coringa, porque é o Coringa que deixa ela paraplégica e ela acaba então tendo que usar suas habilidades de outra maneira. Ela se torna uma exímia hacker e ela vai reunir então essas aves de rapina. Que é formada então na versão mais popular, digamos assim, pela Caçadora e pela Canário Negro. Isso, são as três personagens, a Oráculo, Caçadora e a Canário Negro, juntas numa equipe urbana defendendo Gotham City, né? Together, these three are the protectors of New Gotham. The Birds of Prey. Canário Negro, que é uma personagem que vem da Liga da Justiça, originalmente, mais originalmente ainda da Sociedade da Justiça, tanto que eles colocam a mãe e a filha, né, como duas gerações da mesma super-heroína, que tem um poder de grito sônico. E a Caçadora? A Caçadora, né, que surgiu em 89 nos quadrinhos, né? A versão mais conhecida dela é a da Helena Bertinelli, né, que é uma filha de uma família de mafiosos, né? Mas também existiram outras versões nos quadrinhos, como a Helena Wayne, que é filha do Batman com a Mulher Gato, né? Mas vamos deixar isso para outra história, né? E por isso que talvez o SBT tenha dado o nome de Mulher Gato para aquela série que era da Aves de Rapina. Ah, é verdade, vocês lembram daquela série? E a outra personagem importante, né, do filme é a Renée Montoya, que é uma personagem que também surgiu na série animada do Batman, mais ou menos concomitante com os quadrinhos, e ela tem um problema com o alcoolismo. E ela também é homossexual. Então ela tem umas camadas de personagem um pouco além do que os personagens de quadrinho costumam ter. E ela é muito bem retratada no filme das Aves de Rapina. Muito bem, então nós estamos falando aí de um filme blockbuster da DC Comics com 4 personagens, Pelo menos 4. pelo menos 4 personagens femininas fortes. Muito bem, e o que mais a gente poderia dizer sobre o filme, assim, sem dar muito spoiler, mas para dizer assim as nossas impressões, a nossa avaliação crítica
sobre o filme? O filme é bom? Vale a pena assistir? Não vale? Quais são os pontos assim positivos e negativos olhando assim a construção da história criticamente falando? Pois é, então acho que os pontos negativos do filme principalmente foi a divulgação. Porque quando eles divulgaram o filme, não sei se você se lembra, se ele se lembra, eles fizeram com uns fundos esquisitos, com os personagens dançando, uma coisa que fez o pessoal pensar, bah, que filme tosco, isso vai ser uma bomba, isso vai ser muito ruim. Mas eu acho que daí chegando no filme, talvez que a gente vai com a expectativa baixa, assim, o filme não é tão ruim assim, pessoal. Vocês podem assistir e se divertir com o filme. A música é muito boa, como eu falei antes. A forma como o filme é filmado com uma estética mais exagerada, mas não tanto anos 80, mais pro começo dos anos 2000, que são aqueles filmes do Baz Luhrmann, que é do Moulin Rouge, ou do Guy Ritchie, que é Jogos Trapaços dos Dois Canos Fumegantes, que é pega essa narrativa entrecortada aí que ele falou. Então eu acho que ele rende nesse sentido de inovar dentro do circuito dos super-heróis. Ele acaba sendo uma coisa mais pesada, mais soturna e ao mesmo tempo mais leve e comediante, né, nesse sentido. Oh shit, is that a hyena in a bathtub? I named him Bruce after that hunky Wayne guy. Uma coisa que eu acho que merece destaque mesmo é o fato, que a gente já mencionou antes, da Arlequina ser a narradora de todo o filme. The Joker and I broke up. I wanted a fresh start. But it turns out I wasn't the only dame in Gotham looking for emancipation. Então a gente está vendo tudo o que está acontecendo a partir da perspectiva dela. Isso. Então assim, desconfiem também daquilo que vocês estão vendo, tá? Pode ser que nem tudo seja purpurina simplesmente, sim, mas pode ser um sangue que na visão de algumas pessoas seja uma alucinação dentro das capacidades da Arlequina, né? De interpretar a história. Então eu acho que uma das sacadas assim mais interessantes do filme, que eu acho que não torna o filme cansativo, é o fato da narrativa não ser linear, né? Eu acho que isso contribui muito bem. Ela vai e volta no tempo, ela faz flashbacks, faz flash forwards, né? Porque a história em si, a gente não vai aqui dar nenhum spoiler, mas a história em si é bem simples. He's after all of us. The kid just robbed him. You betrayed him. You killed his BFF. What? You are so cool. É bem simples, mas a forma de contar ela te mantém preso na narrativa, né? E isso lembra um pouco o filme do Deadpool, que ele tinha pouco orçamento, mas os roteiristas e os diretores conseguiram transformar o filme numa coisa muito maior do que ele poderia render com o dinheiro que ele tinha. Grandona a casa, é engraçado. Eu vejo sempre só vocês dois. Parece até que o estúdio não teve dinheiro para pagar outros X-Men. E se você tem aquela, digamos assim, alma meio nerd que pode olhar assim, mas não são as aves de rapina. As minhas aves de rapina que eu conheci. A gente pode dizer que, digamos assim, o filme, na verdade, ele é da Arlequina. A gente podia dizer que o filme é da Arlequina. É a Arlequina introduzindo as aves de rapina pro público. Get ready, ladies. E que nota tu daria para o filme? Eu daria um 8,5. Um 8,5. Eu daria um 7. Mas 7 não pensa assim, então tu não gostou do filme. A ideia principal do enredo, na verdade, eu acho que eu esperava um pouco mais no enredo, na complexidade do enredo, né? Porque o enredo em si ele é bem simples, assim, né? Mas o filme ele cumpre o seu propósito, que é entreter o público, né? Então eu acho que esse é o principal. E trazer mais personagens pra franquia da DC Comics, que tá bem carente de personagens se comparado com a Marvel, né? Então acho que ele cumpre esse papel de que no final do filme já tem preparado e engatilhado mais 2 filmes ali. Então, isso aí. Sem dar muito spoiler, né? Claro, pessoal, desculpem. Então, se você gostou do filme, não gostou, tem interesse em assistir, tá com receio de assistir, comenta aí nos comentários abaixo. E eu acho que até o nosso próximo take único, né? Isso aí.